Opa, aqui é a Mariana e hoje eu vim conversar com você a respeito de como se divulgar enquanto fotógrafo, como divulgar a profissão, quais são os receios que existem em torno disso e também dicas de como de fato você vai fazer a sua divulgação ser um pouco mais efetiva. E aí eu anotei algumas coisas aqui no meu caderno que pode possivelmente estar te impedindo de exercer a profissão ou de se divulgar enquanto fotógrafo, de se mostrar fotógrafo para as outras pessoas. E aí uma das coisas que eu pontuei aqui seria o medo, né? O medo é uma primeira barreira que existe e que nos impede às vezes até mesmo de dar o start na profissão, ou seja, de começar a exercer a profissão, de começar de fato a entrar no mercado de trabalho na fotografia, de ser fotógrafo e assim vai. Por exemplo, no início, e isso muito relacionado à fotografia também, mas muito relacionado também ao aspecto de ensinar, né, de se mostrar na frente dos outros enquanto profissional. No início, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito medo, observa só, eu tinha muito medo do olhar do outro. Então tinha aquele momento que eu ficava assim, poxa, será que as pessoas vão compreender o conteúdo? Será que as pessoas vão pegar aquilo que eu tô falando, né? Será que eu vou falar sobre todos os conteúdos que eu necessito falar nessa aula? Será que, enfim, é muito uma questão do outro. Será que o outro vai entender aquilo que eu tenho para mim, né, enquanto profissão, e aquilo que eu vou tentar passar para ele será compreendido? E aí, quando eu dei a minha primeira aula, com medo mesmo, aconteceu justamente o contrário. As pessoas falaram, pô, a aula foi muito massa, eu aprendi tudo, eu não sabia que isso existia. E aí o medo ele começou a se esvaziar, ele começou a ser mínimo. E normalmente é o que acontece com todas as profissões e a fotografia não é diferente. Quando você inicia, você fica com muito medo, ai, será que eu vou conseguir tirar essas fotos? Será que as fotos vai ficar legal? Será que isso vai ser elogiado? Será que a pessoa vai entender o que eu quis passar com essa foto? E aí, quando você inicia, você percebe que sim, a pessoa vai ter noção disso. Se você faz um bom uso da sua profissão, um bom uso da sua câmera, as pessoas elas vão compreender esse bom uso, elas vão entender aquilo que você está fazendo. E aí o seu medo ele começa a de fato se esvaziar. Outra coisa, outro tópico que eu costumo falar bastante, que eu anoto sempre no meu caderninho, é a vergonha. Então, às vezes a gente tem vergonha de demonstrar para o outro aquilo que são nossas vontades próprias, ou aquilo que é a nossa profissão, aquilo que são os nossos dons, digamos assim, né? Então, às vezes você até fala para o outro que você quer ser fotógrafo, ou que você é fotógrafo, e as pessoas falam, ah não, mas fotografia é coisa de hobby, a fotografia ela é um hobby, ela não é nada mais além disso. E é nesse momento que você deve falar que na verdade não, que se você está seguro, se você gosta da fotografia, se você já exerce essa profissão, ela não deve ser tratada como um hobby, muito menos deve ser impedida por um comentário alheio, de um comentário de outra pessoa. Jamais. Por quê? Porque a vergonha, na verdade, ela é uma incerteza muito ligada às suas próprias incertezas, na verdade. A vergonha é o fruto das suas próprias incertezas. Se você está certo que você gosta da fotografia, está certo em exercer a profissão, já tomou a decisão, não é um comentário, não é o olhar do outro que possa te impedir de exercer essa profissão. Isso você tem que colocar na sua cabeça. A fotografia, ela é uma certeza para a minha vida. Logo, eu não posso ter vergonha de falar uma coisa que eu já tenho certeza para a minha vida. Como é que eu vou falar isso? Sabe, como é que as pessoas vão me dar valor? Ou será como que as pessoas vão me entender enquanto fotógrafo se eu tiver vergonha de falar que eu sou fotógrafo? Se eu tiver vergonha de me posicionar como fotógrafo? Tá? Então a vergonha ela é um dos fatores ali que ajudam às vezes até o próprio medo de impedir ali que a gente exerça essa profissão. Uma outra questão também que eu vejo que é muito frequente nos alunos e que eu faço questão de anotar aqui é que por vezes a pessoa fala assim, ah não, mas eu tenho outra carreira, eu tenho medo até dos meus próprios colegas de trabalho ali, fala, pô, agora você é fotógrafo? Como assim fotógrafo, né? Tipo assim, mas você já não tem um emprego? Você não já trabalha? Agora você quer ser fotógrafo? Então, às vezes as pessoas pensam o seguinte, ah não, mas eu já tenho outra carreira, então a fotografia, ela não pode ser anunciada como meu trabalho também. E é justamente o contrário, na verdade a fotografia ela pode sim ser anunciada como o seu trabalho, e o seu outro emprego também pode ser o seu outro trabalho, entendeu? A gente está num mundo que ele é muito múltiplo, isso é uma visão passada. Antes a gente acreditava assim, ah não, se eu exercer uma profissão, eu tenho que começar do início da minha vida e eu tenho que ir com essa profissão até o fim.
E assim, a gente está em 2022, sabe? Então assim, hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você é fotógrafo e você é mais alguma coisa e mais outra. Por exemplo, eu sou fotógrafo, mas eu também trabalho com a parte de marketing. Ou eu sou fotógrafo e eu, sei lá, tenho uma empresa diferenciada que vende bolo. Eu sou fotógrafo e eu também sou técnico de TI. Eu já vi muitos alunos que são técnicos de TI. Então você imagina que, assim, hoje em dia a coisa é mais múltipla. E não há vergonha nenhum em você falar que exerce duas profissões. Ou, pior ainda, é assim, não deixe a outra profissão te impedir de seguir na fotografia, nem a fotografia te impedir de exercer outra profissão. Na verdade, você pode muito bem equilibrar as duas coisas. Então não tenha vergonha de anunciar a fotografia como profissão, com medo de eliminar a sua outra profissão ou com medo de, como posso dizer, de cortar, né, de poldar a sua outra profissão. Isso não existe. O mundo já mudou, tá? Então, assim, hoje em dia você pode iniciar uma carreira, você pode trocar essa carreira eventualmente, ou você pode atribuir outra carreira ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida, ok? Então, essas daqui são algumas coisas que eu coloquei do porquê que isso acontece. Por que a gente tem medo de falar sobre que somos fotógrafos, tem medo de falar que exerce a profissão de fotógrafo, que faz fotos, né? Então essa daqui foi só algumas coisas que eu pontuei. E aí outra coisa que eu pontuei aqui isso é extremamente ruim. Quando você tem qualquer uma dessas coisas, seja medo descontrolado, seja uma vergonha descontrolada, né? Ou seja, que te impede de ir além, ou que você pensa que por ter outra carreira você não pode seguir a fotografia, você, na verdade, está poldando o que poderia ser, assim, a sua nova profissão, ou a sua profissão que te faria bem, uma profissão que você gostaria, sabe? Que você realmente gosta e quer exercer. Então isso é ruim. Quando você tem medo, você não começa, o medo começa daí. A vergonha, ela é ruim porque você fica dependendo e você fica à mercê do olhar do outro. Ou seja, se aquela pessoa não me validar, se aquela pessoa falar mal da minha profissão, se aquela pessoa falar mal de mim, meu Deus, o mundo vai acabar. Ou seja, você fica sempre à mercê do olhar do outro e isso estraga totalmente tanto a sua visão acerca de si, quanto a sua profissão, assim, quanto a sua visão da própria carreira, quanto também você sempre vai ficar pedindo opiniões alheias sobre coisas que você está certo de quer fazer na vida. E isso pode te impedir também de começar ou te impedir de continuar a longo prazo. Então, basicamente, isso é péssimo, tá? E outra coisa, que não é uma outra coisa, na verdade é como se você colocasse o maior. Essas coisas que eu coloquei, elas estão aqui, elas são pequenininhas. E aí elas vão se transformando, caso você nutra o medo, a vergonha, as desculpas, porque eu já tenho outra carreira, você vai nutrir uma coisa que é muito grande e que é super necessária para a fotografia. Você vai praticamente poldar quase que totalmente a sua autoridade enquanto profissional da fotografia e ainda mais você vai ser impedido de prospectar clientes. Porque imagina, se você não divulga, se você tem medo de divulgar, tem vergonha de divulgar, tem vergonha de falar que é fotógrafo, fica sempre divulgando que você na verdade tem outra profissão e nunca divulga a fotografia, como é que você vai querer prospectar clientes? E prospectar clientes é você conseguir alcançar clientes, é você conseguir converter clientes. Como é que você vai vender a sua profissão, sendo que na verdade você nem acredita nela, ou que você se envergonha nela, ou que você está usando desculpas para não exercê-la? Então olha só, essa é uma questão extremamente importante. Porque, poxa, se você não consegue dizer para os outros que você é fotógrafo, você não consegue também prospectar clientes. Porque os seus clientes também não vão entender que você é fotógrafo e talvez eles entendam que você é um fotógrafo meia boca, o que é pior. Porque se você tem vergonha e medo, você não tem autoridade. Então é como se você não fosse especialista naquilo. Então muito cuidado com essas coisas, com o olhar do outro, com o medo, ok? Uma coisa importante, tá? Que eu anotei aqui é que sem o medo você se divulga e prospecta, tá? Então só sem o medo, você pode até ter vergonha, mas sem o medo, que é o que te pede normalmente de começar, você já consegue se divulgar e você já consegue também prospectar clientes. Então o que eu quero dizer com isso? Lembra quando eu falei que o medo, ele te impede de começar? Quando você ameniza o medo começando, é quando você começa a
Tirar o medo da sua frente é quando você começa a se divulgar enquanto fotógrafo e é quando você começa também a conseguir prospectar clientes. Então a primeira barreirinha das coisas que você tem que tirar quando você vai divulgar é o medo, porque o medo impede de começar. E aí justamente quando você começa é quando você atinge o primeiro momento da fotografia, que é divulgar, é prospectar cliente, é começar no mercado de trabalho. Então tira o medo da tua frente. Às vezes você já é fotógrafo e você ainda está com medo de se divulgar enquanto fotógrafo, de se posicionar enquanto fotógrafo. Tira isso, dá start. Começa a divulgação, começa a prospecção de clientes. E aí você vai conseguir observar as funções, né? Ou seja, as maneiras de se divulgar, as maneiras de se prospectar. Então, olha só, é o momento que você tem que ir para o mercado de trabalho para você começar a entender de que maneira você vai divulgar, de que maneira você vai começar a chegar nos seus clientes. E aí, a gente trouxe, né, eu trouxe aqui algumas questões, alguns momentos ali, algumas maneiras que você pode começar a se divulgar e a prospectar, tá? Então, olha só, primeira questão que eu quero colocar aqui para vocês, né, que seria... Não seria uma pergunta, mas seria uma importância de quando você está começando a divulgar gente, esquece, elimina da cabeça de vocês a existência de panfletos e cartões de visita. Elimina essa perspectiva de que você precisa dar um panfleto para uma pessoa, um cartão de visita, alguma coisa desse tipo, que seja física e assim, que você acha que é necessária para a divulgação da sua profissão. Hoje em dia, não é, tá? Se você for em qualquer canto, vai num restaurante, vai no aeroporto, você vai ver que as pessoas estão olhando para uma coisa. Então é aqui que você deve estar, ok? Pode ir, faz o teste, sai aí, vai num café, vai no aeroporto, sei lá, observa as pessoas ao seu redor. Elas sempre vão estar olhando para o celular. E aí, quando essas pessoas estão olhando para o celular, é o momento que ela está com atenção. E é um momento que você pode se divulgar nesse momento, né? Lá no aparelho celular. Porque às vezes a gente pensa que panfleto ainda funciona. Não funciona. Pode até funcionar um ou outro, mas é mais raro, é mais difícil do que você, por exemplo, construir um Instagram para você. Ou que você divulgue lá no seu Instagram mesmo, que você já tem, que você é fotógrafo, que você poste algum anúncio nesse sentido. Então, olha só. Cartão de visita a gente joga fora. Você já deve ter recebido muito cartão de visita. Ah, melhor ainda, você já deve ter recebido muito panfleto na sua vida. Qual é que você mantém aí? Você mantém esses contatos que você recebeu no panfleto? Assim, você lê essas informações, né? Às vezes a gente pega um panfleto e joga fora. A gente nem lê, nem sabe o conteúdo daquilo. Então, a primeira coisa que vocês devem, assim, eliminar é essa divulgação feita por espaços físicos, tá? Hoje em dia, assim, não está nisso, não está, assim, os clientes não estão aí, ok? E às vezes você panfleta para milhões de pessoas lá no sinal, né, numa avenida movimentada, e assim, você está divulgando para as pessoas que não têm interesse, para quem tem interesse, para quem não tem, não sei o que, você faz um gasto absurdo, não só de financeiro, mas enérgico mesmo, de você, para não conseguir cliente suficiente, ou para um cliente entrar em contato e esse cliente você nem conseguir converter às vezes. Então, elimina totalmente espaços físicos. Dito isso, o que é que você vai fazer? Você vai tender a ir para o digital, tá? Porque é o digital que está a atenção. Então, o que é que eu gosto sempre de recomendar? Faça conteúdos. Quem está interessado em fotografia está interessado por quê? Em quê? Tá? Pesquise a sua audiência. Poxa, se uma pessoa quer fazer um ensaio, se uma pessoa quer contratar, por exemplo, um fotógrafo empresarial, como é que essa pessoa tá? O que ela está pensando? O que será que ela está buscando na internet? O que será que eu posso divulgar? O que será de conteúdo que eu posso fazer na internet que atrai o olhar dessa pessoa? Será que eu não posso fazer um vídeo explicando poses, caso for fotógrafo de ensaio? Sabe? Ah, você que tem dificuldade de fazer pose na foto, veja aqui algumas dicas. Caso você queira fazer um ensaio também, eu falo essas dicas pessoalmente para você, basta e aí você faz uma chamada para a pessoa entrar em contato com você. Então, olha só, são coisas, perspectivas que mudam. O que a pessoa, o que a empresa, que quer contratar um fotógrafo empresarial, ela está pensando? O que será que ela está pesquisando na internet? Será que ela não está pesquisando como melhorar a imagem da empresa?
como melhorar a imagem dos funcionários, como começar a postar, como criar um Instagram profissional para a empresa, né? Então, assim, será que ela não está pesquisando esse tipo de coisa? Será que não é um conteúdo que você pode fazer para a internet e aí você pode começar a divulgar? Tá? Então, assim, vou dar um exemplo muito básico que empresas normalmente procuram. Como aumentar clientes através da internet? Então, olha só, se você é fotógrafo empresarial, você já pode puxar um pouquinho ali para o seu lado. E aí você faz algum conteúdo explicando como é que ela pode fazer isso. Como que você pode melhorar a visibilidade da sua empresa na internet? Como que você pode atrair mais clientes na internet? E aí você chega e você traz um conteúdo que é o seguinte, olha, se você melhorar as imagens que está lá no seu Instagram, é possível que você atraia mais clientes. Aí você coloca lá um título, puf, e explica como que isso é feito. Não, porque uma imagem bem produzida, ela tende a atrair mais olhares, ela tende a mostrar uma realidade corporativa, ela tende a mostrar uma realidade para o cliente dessa empresa que ela consiga ver, o cliente consiga observar de dentro, como se ele fizesse parte dessa organização. E olha só, você começa a mostrar tantos benefícios, né, nesse mesmo conteúdo, que você realmente começa a atrair o olhar daquilo que é o seu cliente. Então observa só, o primeiro questionamento é, o que é que o meu cliente quer saber e o que é que eu poderia mostrar, o que é que eu poderia ajudar, né? Então isso aí é um primeiro caminho. Se você pesquisar isso, se você procurar saber o do seu cliente, né, ou daquele público que você escolhe como cliente, da sua audiência lá nas redes sociais, o que eles querem saber, você pode começar a ter muitas ideias de conteúdo a ser produzidas. Isso não significa em momento algum que você deve encher a sua timeline no Instagram só de conteúdo, você não precisa fazer isso. Você pode demonstrar suas fotos, pode demonstrar seu dia a dia, isso não é problema para cliente. Eu já falei em outros vídeos que você não precisa ter um Instagram totalmente profissional, mas você pode ter um Instagram e deve ter um Instagram que tenha algumas questões ali que são resolvidas, né, para o seu cliente, que são dadas alguns conteúdos legais para o seu cliente, ao mesmo tempo de algumas fotos suas, para mostrar que você sim é uma pessoa normal, uma pessoa comum, para quebrar uma certa barreira ali entre profissional e cliente, e que você também pode ajudar ele em alguns sentidos, tá? Então isso aqui são só algumas ideias, você deve pesquisar aí na sua área, no seu nicho, né? Por exemplo, uma coisa que eu atribuo, né, à minha fotografia empresarial é, poxa, eu fotografo construção e arquitetura, beleza. O que será que uma construtora, ela tem, assim, medo, né, de medo em relação a uma fotografia, medo em relação à imagem? Poxa, eu já ouvi muita gente falando assim, eu tenho medo, por exemplo, de tirar uma foto e mostrar a bagunça que tá a obra. Isso é o medo. Por quê? Porque às vezes eles quebram, eles demolem, tal, não sei o que, e fica aquela cenário de demolição, e aí eles têm medo que eu vou lá e pegue os detalhes realmente disso, da demolição. Aí eles têm medo, mas se você postar essa imagem mostrando a demolição, é capaz que os nossos clientes comecem a imaginar que a gente é desorganizado com entulho, por exemplo. Aí eu já ofereço uma solução, e pega a dica aqui, eu já ofereço uma solução, não, então a gente faz o seguinte, eu tiro a foto lá da demolição e eu tiro uma foto também do depois, quando vocês limparem o local. E aí vai ficar aquele antes e depois, a gente coloca uma legenda, trabalha nessa legenda, e aí vai dar a noção de que, olha só, eles demolem, mas eles limpam muito rápido. Então isso já é uma solução, já é um conteúdo que eu posso atribuir à minha série de conteúdos. E isso eu faço simples. Em 2 imagens eu consigo resolver essa objeção do meu cliente, tá? E a objeção do cliente é tudo aquilo que o cliente tem de receio, de dúvidas a respeito daquilo que é o seu trabalho, a respeito daquilo que é a sua função, tá? Então, se você é fotógrafo, você tem algumas objeções que você tem que resolver para o seu cliente para que ele veja mais a oportunidade do que o risco de te contratar, principalmente se for empresa. Tá bom? Então essas daqui são algumas observações. Mais do que isso, mais do que o conteúdo propriamente dito para a rede social, também tem um tipo de prospecção de clientes, tá? Então quando a gente trata de rede social, de conteúdo, né? Às vezes você pode até turbinar um anúncio, turbinar uma publicação, fazer uma coisa bacana. Além dessa existência, desse meio da rede social, existe a prospecção. E tem gente que pensa que é a mesma coisa. Tem gente que pensa assim, não, mas se eu posto na rede social, eu já estou fazendo prospecção.
Não. Se você está postando na rede social, você está fazendo uma divulgação. Prospecção é quando você já manda uma coisa mais direta. A gente chama de call to action. A gente chama de chamada para ação. É como se você fizesse um clima mais controlado, uma reunião mais controlada para esse cliente, de forma que ele se sinta um pouco mais à vontade, um pouco mais aberto, tá? A você, assim, poder convencê-lo que seu serviço é importante, que o seu serviço é primordial e fazê-lo te contratar. Ok, entendi que call to action é isso, entendi que prospecção é diferente de divulgação, porque prospecção eu envio ele para um ambiente mais confortável para convertê-lo. Certinho. E aí, como é que eu faço isso? É o seguinte, quando você vai para prospecção, eu costumo falar que existem diversas maneiras, tá? Muitas delas eu falo em alguns workshops, alguns cursos, mas olha só. Algumas das mais importantes, tá? Assim, eu vou citar duas assim das mais importantes, ou mensagens hoje em dia são muito assim afiadas para prospecção, ou ligação. Só que ligação é um segundo contato consequente da mensagem. Como assim, Mariana? Uma mensagem é uma mensagem que eu mando para o meu cliente, inicialmente oferecendo alguma coisa mais tranquila. Por exemplo, eu vi que você tem uma empresa. E aí nessa empresa, eu percebi que as fotos das redes sociais, elas não estão muito bem definidas. Eu posso ter uma reunião com você, eu posso fazer uma ligação para a gente alinhar e eu poder te ajudar a melhorar as imagens dessa empresa, a melhorar as imagens, né, na rede social dessa empresa. Assim, uma consultoria, sabe, uma negociação, uma conversa, enfim, que seja gratuita. Tá? Então, assim, você inicia de uma forma mais leve. Por quê? Porque nesse momento da prospecção, o seu objetivo não é venda, o seu objetivo é levar o cliente para um ambiente confortável no qual ele seja inclinado para a venda. Esse é o momento. Então, a prospecção ela é diferente. Divulgação tem diversos níveis. Tem conteúdo, tem imagens aleatórias, tem postagens diversas nas redes sociais. Prospecção é diferente. Prospecção, você leva aquele ambiente. E aí você manda essa mensagem. Vamos fazer uma consultoria gratuita. Lá eu vou te mostrar como melhorar as imagens da sua empresa, como melhorar o Instagram, o site da sua empresa, as imagens do site da sua empresa. E, por consequência, você terá mais clientes. Então, esse é o momento, né, que você vai e inclina o seu cliente que está sendo prospectado naquele momento a, de fato, fazer uma reunião com você, fazer uma consultoria, te ouvir, que é o mais importante. E aí você vai lá e fala isso. Quando esse cliente for para essa reunião, ou quando esse cliente fala, pô, eu gostaria então de fazer uma ligação com você, eu gostaria de ter um maior contato com você, poxa, eu gostaria realmente dessa ajuda. E às vezes tem cliente que já fala os problemas, né? Tem empresa que já vai contando o problema. Eu realmente gostaria de melhorar a imagem da minha empresa, porque muitos clientes reclamam. Tem deles que já vai colocando objeções. Eles já vão falando aquilo que você pode resolver nos seus conteúdos e quebrando. Então, olha só, essa parte da prospecção, ela é muito importante. Aí, beleza, você fala, pô, vamos lá então vamos ligar, vamos agendar um horário, vamos fazer, enfim, acontecer mesmo. E aí, é nesse momento que você vai, então, oferecer o seu serviço. É nesse momento que você vai falar, eu sou fotógrafo, então eu posso ir nas suas obras, por exemplo, eu posso fotografar os seus produtos, eu posso fotografar a sua equipe. Então é nesse momento que você começa a gerar ali o seu call to action. É o momento que você tirou o seu cliente daquela parte confortável, que o cliente ele fica lá, né? Ele está confortável na vida dele, aí você mostra um problema. Olha, então, eu vi o seu Instagram e tá com as imagens ruins. Aí o cliente, opa, peraí. Aí você leva ele para um ambiente mais controlado, que é uma reunião. Isso aqui, tá, gente? Eu falo ligação, mas pode ser ligação, tanto aqui, pode ser uma chamada de vídeo, se você achar melhor. E aí você fala, não, então é o seguinte, então eu posso resolver esse problema. Você não precisa ir lá e fotografar. Você não precisa e pegar alguém da sua equipe, treiná-lo e assim você tem aquela despesa em treinamento, você tem aquela despesa, né, enfim, profissionalizar aquele profissional dentro da sua empresa para isso. Não, é muito simples, eu posso fazer isso pela sua empresa, tá? E eu cobro o valor X e Y. Então, assim, é uma coisa
que o seu cliente ele vai estar lá no modo confortável dele, só esperando que você faça a oferta. Isso eu falo em alguns vídeos. Tem momentos, tá? Dentro da fotografia, principalmente empresarial, que o seu cliente só está esperando a sua oferta. Porque não tem muita gente que está ofertando isso. Tá? Então o cliente só está esperando a oferta. Às vezes o cliente já sabe que ele tem que melhorar a imagem dele. Ele já sabe que ele tem que estar mais incluso na internet. Às vezes ele já está até querendo fazer isso. Ele só não viu você fazendo isso, oferecendo isso. Então é só uma questão de você chegar e ir direto ao ponto, tá? Então, assim, a prospecção, ela é muito baseada nisso. Então, agora que você sabe dessas coisas, daquele medo que te impede, né? Aquele medo de como barrar o medo, como dar start na sua profissão, como você também não se envergonhar, né? A partir do olhar do outro, como você começar a conectar a fotografia com a sua outra carreira ou até mesmo investir na fotografia sem ter medo de poldar a sua outra carreira. Agora que você sabe também o que é ruim, né? Por exemplo, poxa, se eu não fizer isso, eu vou acabar atrapalhando a minha prospecção, a minha divulgação, meu próprio trabalho na fotografia. Se eu tiver medo, eu nem começo. Você começa também a ter uma visão mais ampla. Você começa a ter uma visão muito mais sucinta. E aí você consegue também aplicar essa questão da divulgação sem medo, tá? Sem medo de ser feliz, correndo para o abraço mesmo. Então é o momento que você vai chegar lá na sua profissão e você vai começar a divulgar conteúdos, divulgar suas fotos, divulgar o seu serviço, e você vai ver que o resultado que isso aqui causa, o impacto que isso aqui causa, é extremamente grande. As pessoas querem isso, tá? Às vezes você pensa com medo, né, do que as pessoas podem dizer e você não tem nem noção daquelas pessoas que precisam, né, daquilo que você transforma para as pessoas que precisam. Tem gente que precisa do seu serviço. Tem gente que está necessitando do seu serviço. E se você ficar com medo daquelas pessoas que disseram que você não ia conseguir, você não consegue ajudar essas pessoas que querem o seu serviço, que precisam de você. Entendeu? Quando a empresa, poxa gente, tem empresas que necessitam disso, entendeu? Às vezes é uma microempresa, ela está precisando mesmo melhorar a imagem dela, ela está precisando mesmo de um acompanhamento fotográfico, poxa, ela está realmente necessitando, só que você ainda não apareceu, porque você está lá com medo, está lá com vergonha, está com medo de poldar uma outra carreira e você ainda não apareceu. Então, essas coisas, elas são muito mesmo importantes para isso, tá? Se você começar a resolver essas questões e começar tanto a divulgar quanto a prospectar clientes, que é dar o start na sua carreira, você vai ver que tem muitos resultados que podem vir. E aí tem uma última questão que eu gostaria de tratar com vocês, que é assim, para fechar o conteúdo mesmo, para que vocês tenham noção de que, tirando essa questão de lado, tá? Conseguindo passar por cima dessa questão, vocês com certeza vão ter muito mais resultados, tá? Assim, financeiros, artísticos, o que seja, na carreira de vocês, tá? O que acontece? Fora tudo isso que eu disse para vocês, existe um medo muito grande, natural, intrínseco do ser humano, como se fosse uma questão, assim, histórica no ser humano, que é o medo da rejeição. Como é que é esse medo da rejeição? Você prospecta, você divulga e tem medo que as pessoas rejeitem o seu conteúdo, que as pessoas rejeitem aquilo que você fala. Então tem esse medo, que ele é histórico, e ele é forte. E aí o que acontece? Novamente, não tenham medo da rejeição, porque o não, ele é muito frequente. Às vezes as pessoas não estão abertas o suficiente para uma nova oportunidade. Isso é normal. O que não pode ser normal é que você esteja fechado para eliminar, então, essa pessoa que não quer essa oportunidade, né? Deixar ela de lado, a pessoa que não quer a oportunidade, e correr atrás de quem quer essa oportunidade. Mariana, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que se você recebeu um não, ou se você não foi respondido, digamos assim, na sua prospecção, você não pode se limitar e se impedir de prospectar uma outra pessoa. Ou seja, de você mandar novamente uma mensagem para outra pessoa, de você continuar mandando mensagens, continuar prospectando clientes e assim ser uma base meio contínua. Ou seja, eu mandei mensagem para uma empresa, ela não me respondeu. Agora eu desisto, não dá certo. Não, que isso? Essa empresa ou essa pessoa
não viu a oportunidade. Ela está perdendo uma oportunidade, entendeu? Porque a oportunidade é você, a oportunidade é o seu serviço. Então você não deve, não, agora, meu Deus, não me responderam. Não, vai para outra. E se essa pessoa não responder, vai para outra. E aí você vai ver que no momento que você ganha aquele sim, no momento que você ganha aquela atenção, você consegue mostrar a oportunidade e converter esse cliente. Ou seja, você consegue fazer com que ele também veja a oportunidade no ambiente controlado que você propôs e assim te contratar. Então, muito cuidado quando você também tem medo da rejeição. É a mesma coisa de ter medo do start ou ter medo da rejeição. Às vezes a gente pensa assim, eu dei o start já na minha carreira, mas eu tô levando não, então eu vou desistir. Não sejam assim. Insistam, tá? A insistência e a prática, ela vai levando a uma certa perfeição, tá? Mas vocês não começam do ponto de perfeição, então isso é importante, tá? Então comecem a prospectar. Se não respondeu, prospecta outro, vai mandando mensagem até o momento que você vai ver que você vai ter um monte de cliente já marcado para ligação, para reunião, marcado já te contratando, e aí você vai ver que tudo valeu a pena, tá? Que não desistir vale sempre a pena, tá? Então, muito cuidado com esse medo da rejeição, não deixe isso te impedir de executar a sua profissão, de exercer a sua profissão e assim conquistar muitos e muitos e muitos clientes justamente com a sua profissão, ok? Então, bom, essas são as dicas que eu dei, tá? Então, o medo em se divulgar enquanto fotógrafo, né? E como se divulgar enquanto fotógrafo foi uma das coisas que a gente viu nesse vídeo. E, por fim, é uma coisa muito importante, eu espero realmente que vocês apliquem e vejo vocês, é claro, em outros vídeos aqui no canal.